Noções gerais de grego. Preposições e adjetivos. Olá! Preposições servem para conectar duas partes de uma frase, normalmente um verbo e um substantivo, ou um verbo e um pronome. Em grego, uma preposição rege o caso do substantivo ou pronome que acompanha. Palavras-chave: preposições, adjetivos, declinação, paradigmas, radical, predicativo, atributivo. O que significa a preposição ek? A preposição ek tem o significado de ou podemos traduzi-lo como de. Ela é uma preposição que dá a ideia de uma origem de algo. Pelo que a preposição ek é acompanhada e em que caso? A preposição ek rege o caso genitivo, ou seja, o substantivo, ou adjetivo, ou pronome que acompanha esta preposição estará no genitivo. Por exemplo, ek tes ges, da terra, ek tu logo, da palavra. O que significa a preposição eis e que caso ela rege? A preposição eis pode ser traduzida como para, dando a ideia de direção de um movimento, ou então até mesmo para dentro de. Esta preposição rege o caso acusativo, ou seja, ela é acompanhada de um substantivo, por exemplo, no caso acusativo. Vejamos estes exemplos. Eis ton cosmon, para o mundo, ou poderíamos talvez traduzir para dentro do mundo. Eis ten basileian, para o reino. Algumas preposições podem reger mais de um caso, inclusive com diferentes significados. Professor, qual a ideia dada pela preposição já quando acompanhada de genitivo? Algumas preposições podem reger mais de um caso, 2 ou 3. Por exemplo, a preposição de a pode ser utilizada com o genitivo, e aí ela terá o significado de através de, por meio de, dando a ideia de intermediação. Vejamos estes exemplos. De a tu logo, por meio da palavra, através da palavra, por intermédio da palavra. De a tes hamartias, por meio do pecado. E quando está acompanhada pelo acusativo? A mesma preposição de a, quando regendo o acusativo, terá um outro sentido. Agora, ela será traduzida como por causa de. Então, vejamos novamente alguns exemplos. Dia ton logon, por causa da palavra. Dia ten hamartian, por causa do pecado. Vejamos outras preposições agora. A preposição en, que é bastante comum dentro do Novo Testamento, que rege o caso dativo, tem o significado de em, podendo significar tempo ou local. Ela também pode significar dentro de. Por exemplo, a frase en to cosmo significa no mundo ou até mesmo dentro do mundo. Outra preposição muito importante é apó, que é utilizada com o genitivo, isto é, ela rege o caso genitivo. Normalmente é traduzida como de, da parte de, dando a ideia de procedência. Por exemplo, apó tu teu, da parte de Deus. Escola grega. Ô Nikos, A língua grega ainda hoje é falada, não apenas na Grécia, mas por pessoas espalhadas por muitos outros países. Vale lembrar que o grego moderno apresenta diversas diferenças em relação ao que estamos aprendendo, ou seja, o grego koiné, usado na escrita do Novo Testamento. Preposição é a palavra que liga dois elementos de uma oração. Já os adjetivos atribuem qualidade, característica, estado ou modo de ser a um substantivo.
Adjetivos são usados para modificar substantivos, como uma qualidade, por exemplo, na frase "confiamos no bom Deus". Também são usados como predicativos, que é o caso da frase "Deus é bom". Em português, um adjetivo concorda com o substantivo correspondente em gênero e número. Neste caso, o mesmo acontece na língua grega. Os adjetivos têm 3 formas no grego: masculino, feminino e neutro. As formas do masculino e neutro são declinadas conforme o padrão da segunda declinação. As formas do feminino seguem a primeira declinação, em alfa ou em eta. Há 2 paradigmas básicos que se diferenciam nas formas do adjetivo feminino, mas tudo depende do radical do adjetivo. Como fazemos para saber o radical de um adjetivo? O primeiro paradigma é dos adjetivos cujo radical termina em vogal ou rho. Neste caso, a forma do feminino segue a primeira declinação em alfa puro. No feminino, o alfa é longo. Alguns adjetivos são regidos no seu masculino pela segunda declinação, que nós já estudamos. Por exemplo, o adjetivo dikaios, justo, tem o seu nominativo dikaios, genitivo dikaio, dativo dikaio e acusativo dikaion. No plural, dikaioi é o nominativo, dikaion o genitivo, dikaios o dativo e dikaios o acusativo. No feminino, este mesmo adjetivo tem o seu paradigma na primeira declinação, com terminação em alfa, o que chamamos de alfa puro. O nominativo então será no singular dikaia, o genitivo dikaias, o dativo dikaia e o acusativo dikaia. O plural, nominativo dikaiai, o genitivo dikaion, o dativo dikaiais e o acusativo dikaias. O mesmo vocábulo no gênero neutro seguirá agora o modelo da segunda declinação de vocábulos neutros. Então, o nominativo singular será dikaion, o genitivo dikaio, o dativo dikaio e o acusativo dikaion, igual ao nominativo. No plural, o nominativo será dikaia, o genitivo dikaion, o dativo dikaios e o acusativo dikaia. Outro paradigma é dos adjetivos, os quais o radical termina em consoante diferente de rho e cujas formas femininas seguem o padrão da primeira declinação em eta. Outros adjetivos seguem o seu paradigma diferente no caso do feminino. Vejamos este exemplo do adjetivo dinatos. O nominativo singular, masculino, dinatos, o genitivo dinatu, o dativo dinato e o acusativo dinaton. No plural, dinatoi, dinaton, dinatois e dinatus. No feminino, este mesmo adjetivo terá agora a sua desinência em eta, assim como vimos na primeira declinação dos substantivos. Ficará então nominativo dinate, genitivo dinates, dativo dinate e acusativo dinaten. E no plural, dinatai, dinaton, dinatais e dinatas. No neutro, novamente, teremos como modelo a segunda declinação neutra. Nominativo dinaton, genitivo dinatu, dativo dinato, acusativo dinaton. E no plural, dinatá, dinaton, dinatois, dinatá. Há 2 tipos de uso dos adjetivos em grego, uso atributivo e uso predicativo. Os 2 exemplos utilizam os mesmos substantivo e adjetivo. No primeiro, Deus é bom, há o uso predicativo do adjetivo. E no segundo, o bom Deus, o uso atributivo. Como funciona o uso predicativo do adjetivo? Uso predicativo,
adjetivo sem o artigo, ideia completa. O adjetivo, numa frase usado sem o artigo, poderá estar no seu uso predicativo, como nesses exemplos que vemos aqui. Hotheos, hagios, estin. Deus é santo. É bom lembrar que esta mesma frase terá o mesmo significado também sem o verbo sendo expresso na frase. Por exemplo, sendo dito hagios, hotheos. Subentende-se aí o verbo de ligação, ficando Deus é santo. No uso atributivo, o adjetivo aparece como uma qualidade de um substantivo em uma ideia que necessita de complemento. No uso atributivo, o adjetivo pode ser expresso de duas formas: artigo, adjetivo, substantivo, ou artigo, substantivo, artigo, adjetivo. No seu uso atributivo, o adjetivo normalmente é acompanhado do artigo definido. Isso pode, na verdade, ser expresso de duas maneiras. Por exemplo, como nesta pequena expressão, hagios theos, o santo Deus. Percebemos que não trata-se de uma frase completa, ela exige um complemento. Este é o uso atributivo. Mas note que aqui você tem artigo, adjetivo e substantivo. Esta mesma frase pode ser expressa de uma outra maneira, repetindo-se o artigo, como por exemplo, theos, hagios. O significado é o mesmo, o santo Deus. Que tal finalizar esta aula aprendendo um pouco mais de vocabulário? Vejamos então alguns vocábulos novos que você poderá então estudar e memorizar. Vários deles são preposições e adjetivos. O primeiro deles, este adjetivo triforme, ou seja, que aparece com o masculino, o feminino e o neutro, agathos, agathê, agathon, significando bom, boa. O seguinte, hagios, hagia, hagion, significando santo, santa. O vocábulo seguinte é uma preposição que já vimos na aula de hoje, apó, que significa de, da parte de, dando a ideia de procedência. A preposição de a, como nós já vimos, pode ter dois significados. Quando acompanhada pelo genitivo, ela dá a ideia de intermediação e será traduzida como por meio de, através de. Acompanhada pelo acusativo, sua tradução será por causa de. O próximo vocábulo também é uma preposição, eis, que significa para, dando ideia de direção, ou até mesmo para dentro, ou ainda em, dentro de. Seguinte é a preposição en, que significa em, lembrando que pode ter tanto um significado temporal, dando a ideia de quando algo aconteceu, como também uma ideia local, expressando onde algo está ocorrendo. A preposição seguinte merece uma especial atenção. A preposição ek, na verdade, pode ser escrita de duas maneiras diferentes, dependendo de que vocábulo segue após ela. O significado será o mesmo. Tanto escrita como ek ou como ex, terá a ideia de dentro de. O adjetivo seguinte, novamente, é triforme. A palavra megas, megale, mega, significando grande, muito. Você certamente lembrará de vocábulos da língua portuguesa que são derivados deste adjetivo. O adjetivo seguinte também tem três formas diferentes, para o masculino, feminino e neutro. Trata-se de necros, necra, necron, significando morto ou morta. E finalmente ainda o vocábulo, o adjetivo protos, prote, proton, significando primeiro ou primeira. Caro aluno, para obter melhor um conhecimento sobre o que é abordado nesta disciplina, uma boa dica de leitura é a Gramática Introdução ao Estudo do Novo Testamento Grego, de William Taylor. Recapitulando. Na aula de hoje vimos
alguns aspectos bem importantes da gramática grega. As preposições nos ajudam a entender qual a relação entre um verbo e um substantivo que acompanha aquele verbo. Os adjetivos são usados para qualificar palavras e também têm uma grande importância dentro da leitura de um texto. Recomendamos que você releia e reestude este capítulo, bem como dê uma especial atenção para o novo vocabulário, que novamente ajudará que você tenha cada vez mais facilidade de ler o texto bíblico. Bons estudos! Bem, nós ficamos por aqui. O tema da próxima aula é pronomes pessoais, presente e imperfeito do indicativo médio e passivo. Tenham ótimos estudos e até logo!